Minha querida irmã, para a reflexão do Evangelho do dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje o Evangelho é João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia uma relva naquele lugar, e lá se sentaram. Aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivenciando um tempo lindo na igreja, que é o tempo pascal, o tempo na qual nós celebramos a ressurreição de Jesus, essa passagem de Jesus da morte para a vida. E hoje o Evangelho nos fala algo assim muito interessante. Jesus, quando começou a sua caminhada missionária, ele começou a tocar os corações de muitas pessoas. E as pessoas, elas iam até Jesus, não importava aonde Jesus estava. Se Jesus estava no alto do monte, as pessoas iam. Se estava na beira do mar, eles iam. Aonde Jesus estava, as pessoas iam, porque queriam tocar em Jesus, queriam ouvir Jesus falar, queriam aprender com ele. Então as pessoas eram conquistadas, curadas, transformadas, libertadas pela palavra que saía da boca de nosso Senhor. Então aquelas pessoas iam atrás de Jesus, caminhavam com ele. Então o Evangelho de hoje mostra que Jesus estava num lugar deserto, já estava ficando tarde, e Jesus olha para aquelas pessoas. Alguns evangelistas mostram que vai ter compaixão daquelas pessoas. E Jesus então olha e vê aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças ali, seguindo Jesus. Jesus então percebe que já estava tarde, que as pessoas já estavam com fome, e pergunta o que vamos dar de comer para essas pessoas. E aí responde para ele: olha, nem 200 moedas de prata daria para comprar pão para dar um pedaço para cada pessoa. Mas alguém vai dizer: olha, tem aqui uma pessoa com 5 pães e 3 peixes. É interessante. Tem aqui uma pessoa com pães
e peixes. 2 peixes, perdão. Jesus então diz assim: peça para que todos sentem. Todos se sentaram. E ali Jesus pegou os peixes e os pães, elevou aos olhos ao Pai e ali abençoou. E foi dando aquele pão e aquele peixe para todos que estavam ali. E olha aqui, como eu falei, eram mais de 5.000 homens e mulheres, contando também com crianças. Então, aquela multidão ficou saciada com os peixes e os pães que Jesus multiplicou. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que cada um tinha os seus pães e os seus peixes, cada um comia o seu próprio pão, o seu próprio peixe. Mas a palavra diz que tinha alguém com 5 peixes e 2 pães. 2 peixes, perdão, e 5 pães. E que foi acontecer essa multiplicação. E foi dado de comer. E sobrou 12 cestos. Pediram para se recolhesse para que não se perca nada. 2 pontos interessantes. Esse é o milagre que aconteceu. Com certeza aconteceu um milagre, pela palavra, pela narração bíblica, aconteceu um milagre. Agora, o segundo milagre que Jesus quer que aconteça é um pedido que ele faz: dai vós mesmos de comer. Isso é interessante. Quantas pessoas que hoje, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, estão passando dificuldades? Não estão tendo alimento, não estão tendo emprego. Pessoas que estão passando por dificuldades sérias. E talvez você esteja aí até com o alimento quase estragando na sua despensa, né? E talvez você não tenha nem preocupado com aquelas pessoas que nada têm. Jesus vai nos ensinar isso hoje com essa multiplicação dos pães e dizendo: dai vós mesmos de comer. Então a partilha é milagre. Partilhar o pouco que nós temos com outro que não tem nada é milagre. Porque você ajuda o outro a ter algo que não tem. E você é agraciado por Deus pelo coração caridoso, prestativo que você tem em ajudar o próximo que não tem nada. O coração do cristão ele é feito de misericórdia, de doação. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós nos colocamos a serviço do próximo, mais nós seremos um Deus, digamos assim, né? Um Jesus na vida daquela pessoa, pela ação de Deus que se dará no nosso gesto de entrega, de amor às pessoas que precisam e necessitam. Então, o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas é a gente aprender a doar para ajudar o outro que tem tanta dificuldade na vida. Então é necessário que a gente aprenda com esse evangelho. Jesus multiplica os pães, dá os pães, tem o cuidado para que não se perca nada, e junta 12 cestos, que simboliza, né, bíblico também, as 12 tribos de Israel. E Jesus nos mostra como é assim que nós devemos fazer. Estender as mãos para as pessoas que precisam e necessitam, ajudar, para que elas possam também ter um pouquinho de dignidade na vida. Hoje somos chamados a uma experiência de doar-se, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Não cabe mais o luxo de olhar só para o nosso umbigo. Deus nos convida, em tempos tão complicados e tão difíceis como esse, de nos converter um pouco ao dom da partilha e do amor ao próximo. Então o evangelho de hoje vai fazer com que a gente faça essa reflexão. Será que é realmente eu partilho aquilo que eu tenho para com aquele que não tem nada? Será que eu sou um homem ou uma mulher caridoso, caridosa e prestativa? Então, senão, eu não estou entendendo e jamais entenderei o gesto que Jesus fez ao multiplicar os pães e muito menos aquele gesto que ele fez lá na ceia do lava-pés, na qual pediu para que lavasse o pé um dos outros. Então Jesus quer que a gente sirva uns aos outros. É assim que nós demonstramos que realmente estamos vivendo esse Cristo, esse Senhor,
em nossas vidas, nos nossos atos, obras e palavras. Assim seja. Deus abençoe.